Olá pessoal, voltamos. Ah, enfim, chegamos na última aula deste curso. Bom, eu queria dedicar alguns minutos para falar que esse curso foi uma inspiração e também uma dedicatória ao professor Fernando Torres. Ele era meu orientador, faleceu ah, no ano passado. Ah, e ele era uma pessoa que amava estudar sobre esses tópicos. Então, todo esse curso, todos esses sistemas que a gente está falando, de certa forma, é uma dedicatória à memória do pesquisador e da pessoa que ele é, certo? Então, aqui a gente vai ver alguns resultados, né, que foram feitos até por ele mesmo, alguns estudos que foram realizados por ele e outras ah, pessoas que pesquisavam junto com ele, tudo bem? E nessa última aula a gente vai estar trabalhando semigrupos de Weissers em mais de um ponto, onde no finalzinho da aula a gente vai ver uma breve introdução sobre a generalização desses tipos de semigrupos de Weissers, ok? Lá na aula 2 a gente viu um pouco sobre semigrupos de Weissers calculado em um ponto. Lá, né, a gente tinha um semigrupo, uma curva, um ponto nessa curva, ou um place, calculava o semigrupo aqui, e aí para um elemento A estar aqui, um inteiro A, teria que existir uma função G, cujo divisor de polos dessa função fosse exatamente dessa forma. Lembrando um pouco de curvas maximais que a gente trabalhou na aula passada, existe toda uma teoria chamada teoria de Storm-Volk, que usa outras ferramentas aí da teoria de curvas para calcular mais facilmente, em determinados casos, os elementos de um semigrupo de Weissers. Lá, usando essa teoria, é possível mostrar que os elementos de um semigrupo de Weissers têm a ver com a cardinalidade do corpo ao qual a função, a curva sobre o qual está está sendo definida, menos certos inteiros aqui que dependem do ponto do qual a gente está calculando o semigrupo de Weissers, ok? Então, é mais um motivo que torna tão interessante o estudo de curvas maximais, certo? Porque cria mais ferramentas para estar estudando esse tipo de objeto, ok? E aqui a gente vai estar trabalhando com curvas, com semigrupos em mais de um ponto. Nesse caso aqui, já adiantando um pouco o que a gente vai ver, sabíamos que o gênero desse semigrupo coincidia com o gênero da curva e não dependia do ponto do qual eu escolhesse calcular o semigrupo. Já nessa definição que a gente vai acabar de ver, essa propriedade já não vai ser sempre verdadeira, ok? Então, vamos começar. Vamos pegar aqui uma curva, ou o corpo de funções dessa curva, associado a essa curva, pegar alguns pontos racionais, certo? Então aqui é necessário que tenham pontos racionais de novo, para a gente poder estar trabalhando. E aí o semigrupo, essa M-upla, vai ser o conjunto desses vetores, que existe uma função com o qual o divisor de polos é exatamente esse divisor, ok? Então, esse aqui é um semigrupo de Weissers na M-upla P1AP, certo? E a gente percebe aqui que se M é 1, a gente recai de novo no caso dos semigrupos de Weissers que a gente viu na aula 2, que é aí que a gente pode perceber que essa definição está estendendo aquela que a gente viu antes. E por motivos históricos a gente pode dizer, né, que esse semigrupo aqui é o semigrupo de Weissers clássico e aqui seria o semigrupo de Weissers na M1. Tudo bem? Então, mais algumas informações do que eu falei, a gente pode ver que, na verdade, esse conjunto aqui é um semigrupo numérico, né, de M1 aqui,
Tudo bem? Aqui, como a gente vai ver depois que existe o semigrupo de Weissel generalizado, utilizando uma outra definição que em certas condições recai nessa, a gente pode chamar esse semigrupo também de semigrupo de Weissel clássico na M-upla de P1 a Pn, tá bom? Bom, aqui algumas notações. Os elementos que não estão no semigrupo, né? Vamos denotar dessa forma aqui, G de P1 a Pn, que vão ser as lacunas, né? Ou vetores lacuna do meu semigrupo. A cardinalidade desse conjunto aqui vai ser o gênero do meu semigrupo. E aqui alguns comentários, né, que eu já tinha feito anteriormente. Bom, aí agora vamos dar algumas notações sobre estes novos objetos que a gente vai definir para poder facilitar a escrita dos nossos próximos resultados. Então vamos considerar aqui pontos ou places em uma curva. Esses pontos têm que ser racionais, né, ou se preferir, tem que ter grau 1. Então vamos denotar por HR simplesmente os pontos ou semigrupo calculado na R upla e o respectivo conjunto de lacunas nessa R upla. Ok? Esse R tem que estar variando de 1 a N. Por motivos práticos, né, a gente vai estar, como essa curva ela está definida sobre um corpo finito, a gente vai pedir, sempre está pedindo essa condição seja satisfeita. Ok? Mais para frente a gente vai ver mais resultados que é onde a gente utiliza essa condição. Então, também, dado dois vetores num semigrupo, a gente pode definir uma relação de ordem parcial entre eles, onde essa desigualdade aqui tem que ser satisfeita para todo índice I. Ok? E ainda a gente vai definir um novo conjunto, V aqui, dependendo de V, onde é dado por todos os elementos do nosso semigrupo, onde a iésima entrada coincide e as demais satisfazem essa condição. Aqui, minha digitação era V, então a gente pode modificar ainda o nosso vetor V só na entrada, na iésima entrada, através da utilização do vetor canônico aqui, que é 1 na iésima entrada e 0 nas demais, tudo bem? É a mesma definição de vetores canônicos lá de álgebra linear, por exemplo. Certo? Ainda mais algumas notações, a gente pode estar trabalhando aqui com o espaço de Riemann-Roch associado a um divisor. A gente vai denotar por V, que é o espaço de Riemann-Roch de V, para facilitar a escrita, uma vez que nosso divisor aqui é simplesmente a soma desses places com coeficientes V e aqui, onde esses pontos PI estão fixados, né, lá no início, e os coeficientes é que vão mudar. Então, por isso que a gente está fazendo denotando dessa forma. E a dimensão desse espaço vai ser definida de forma similar. Né? Na verdade, no fundo, o que a gente está calculando não é a dimensão do vetor, e sim a dimensão do divisor associado a esse vetorzinho. Tá bom? Então, o primeiro resultado é o seguinte: para qualquer vetor aqui, V, vamos dizer que essas dimensões são iguais se somente se aquele conjunto que a gente definiu anteriormente é não vazio. Tá bom? Isso vai repetir daqui a pouco na relação de um elemento estar ou não estar no nosso semigrupo de Weissel. Tá bom? Bom, aqui a gente tem que um elemento está no nosso semigrupo de Weissel, se supondo aquela condição que eu tinha falado anteriormente, se somente se essa dimensão aqui é satisfeita, né? Vale a igualdade. Isso representa que o conjunto que a gente tinha definido anteriormente é não vazio. E, analogamente, um elemento vai estar no meu conjunto de lacunas quando
a dimensão, aquela dimensão anterior lá, coincide com uma unidade a menos. E por consequência, né, do que a gente viu até aqui, aquele conjunto vai ser vazio. Ok? Então, e aí a gente tem a relação de um elemento estar no conjunto de lacunas, no semigrupo de Weisser, dependendo ali da dimensão do meu divisor associado a esse vetor, ou analogamente também a gente pode concluir que um elemento não está no semigrupo, ou seja, ele está no conjunto de lacunas, se essa dimensão aqui coincide, tudo bem? Ou, se for mais fácil, calcular esse valor. A gente viu lá pelo termo de Riemann-Roch que nem sempre é uma tarefa fácil estar calculando essas dimensões aqui, ok? Então, às vezes, talvez seja mais simples calcular esse item C aqui para verificar se o vetor está ou não está no conjunto de lacunas. Bom, aqui a gente vai definir o que é uma lacuna pura de um semigrupo de Weisser. Então, tenho esse vetor aqui. Se eu tenho que esses dois espaços de Riemann-Roch são iguais, então eu vou dizer que esse vetor aqui é uma lacuna pura. Certo? Isso aqui, na nossa notação que a gente tem usado, seria n menos a dimensão de n tem que ser igual à dimensão de n menos e j. Ok? Então, se isso aqui se essa igualdade é válida, então a gente vai dizer que a lacuna é pura. Entre outras palavras, é verificar também se as dimensões desses dois espaços são iguais, né? Que é imediato dessa igualdade. Bom, uma propriedade interessante sobre esse tipo de semigrupo é a seguinte: se eu tenho dois elementos no meu semigrupo, se eu pegar de cada coordenada o maior dos valores, então, e construir com esse o maior desses valores um novo vetor, então esse novo vetor vai ainda estar no meu semigrupo de Weisser. Isso é uma propriedade bastante interessante, certo? E ela já sugere também outras coisas, né? Porque a gente vai ter que o I DI é menor ou igual que WI sempre. Então, isso aqui já sugere algumas coisas que a gente vai ver logo logo. Bom, ainda se pegarmos um vetor em I, tá? Que esse conjunto aqui é não vazio, tá? Pelo menos um índice, e se tivermos ainda que esse vetor aqui está no meu semigrupo, então o vetor inicial que eu tinha também vai estar. Também esse resultado pode ser usado ao contrário. Se eu já sei que esse conjunto aqui não está no meu semigrupo, então é claro que esse dado aqui também não poderia estar, tá bom? Bom, o próximo resultado reflete uma parte daquele resultado que a gente acabou de ver no seguinte: se eu tenho dois vetores no meu semigrupo de Weisser, onde uma das entradas vai coincidir. Então, eu posso afirmar que vai existir um vetor lá dentro do meu semigrupo satisfazendo essas propriedades aqui, tá bom? Para J diferente de I, TJ vai ser igual ao máximo, ou isso aqui, tá bom? E ainda, agora também é outra propriedade interessante. Veja só, se eu tenho um vetor no meu espaço M aqui, tal que esse vetorzinho aqui, que a gente tinha definido que é o V menos o E I, pertence ao conjunto de lacunas do meu semigrupo. Se eu pegar o menor desses valores aqui, o menor valor desse conjunto, então para qualquer U aqui,
vai satisfazer isso aqui, vai pertencer ao meu conjunto de Lacoste. Em particular, né, esse B que a gente tomou aqui, ele vai estar no meu semigrupo de Weiss associado ao índice I aqui. E exatamente esse I que eu estou tomando aqui, ok? Então, essa é uma informação bastante interessante sobre os semigrupos na MU. E aqui um exemplo, né, na extensão de Coulomb, dada por essa equação. Se a gente tomar um caso particular desses números M, R e S aqui, a gente pode obter essa curva e calcular um conjunto bem interessante, que, como a gente vai ver daqui a pouco, a verdade, esse conjunto aqui vai formar um conjunto de geradores minimais para o semigrupo associado, tá bom? Então, logo a gente vai estar tratando sobre este caso. Bom, de caso mais geral, antes da gente tratar sobre o conjunto de geradores minimais, no caso geral do exemplo anterior, a gente tem esse resultado, que o conjunto, já adiantando, né, o conjunto de geradores minimais desse semigrupo vai ser dado por esses vetores aqui satisfazendo essas condições, certo? Onde cada P e aqui são zeros associados a esses polinômios e são totalmente ramificados, que é um conceito que a gente viu lá na aula 2. Bom, então para definir todo aquele conceito, a gente vai falar sobre um novo objeto, o lub de S vetores. Então, considerando aqui S vetores U, vamos escrever as coordenadas deles dessa forma. O lub desses S vetores vai ser o máximo associado a cada uma entrada desses vetores. E como resultados anteriores já sugerem, o lub desses S vetores, se cada um deles está no meu semigrupo, o lub também vai estar, certo? E a gente vai ver isso mais formalmente nos próximos slides. Bom, nesse novo resultado, nesse próximo resultado que a gente vai ver, a gente precisa de uma nova definição. Que definição é essa? Vamos pegar aqui um vetor em M e vamos definir o conjunto dos vetores aqui do meu semigrupo, que coincidem exatamente na iésima condição, sem nenhuma condição a mais, tá bom? Então a gente pode mostrar que esse conjunto aqui, na verdade, é o subconjunto daquele conjunto que a gente começou lá no início da aula. E sobre esse conjunto, a nabla aqui, a gente pode mostrar o seguinte. V é o mínimo desse conjunto com respeito àquela ordenação passada que a gente definiu, se somente se ele é o mínimo desse conjunto para todo índice I. Tudo bem? I aqui variando de 1 até N. E aí, como eu tinha falado anteriormente, se eu tenho S vetores aqui no meu semigrupo, o lub desses S vetores ainda vai cair dentro do meu semigrupo. E agora, vamos estar definindo, como eu tinha falado anteriormente, a gente precisava de algumas observações para falar sobre o conjunto de geradores minimais do meu semigrupo. Então, eu pego aqui uma curva, né, os n pontos racionais distintos entre si, vou definir para n igual a 1, sendo o próprio semigrupo, calculado em P1, e para n maior que 2, eu vou definir o conjunto dessa forma, sendo o conjunto dos vetores dado pelo mínimo daqueles conjuntos nabla que a gente tinha trabalhado alguns slides atrás. Sobre esse conjunto, a gente vai ter o seguinte resultado. Primeiro, vamos observar essa condição aqui, que é a condição A vai ser os vetores que pertencem àquele conjunto gama, certo? Satisfazendo todas essas condições aqui. Com essa condição, a gente pode mostrar que o semigrupo de Weiss é completamente determinado por esse conjunto. De que forma? Bom,
o meu conjunto, o meu semigrupo de Weiss, na verdade, é um conjunto de todas as nuvens de vetores que ou estão no meu conjunto gama ou que estão satisfazendo a condição A aqui. Então, dessa forma, como a própria condição A já depende de um caso específico do conjunto gama, a gente pode falar então que esse conjunto gama de P1 a Pn vai estar determinando completamente o meu conjunto, meu semigrupo numérico em M pontos, tá bom? Então essa é uma propriedade bastante interessante. Agora, em vez de a gente tentar explicitar os elementos de um semigrupo em M pontos, basta explicitar quem são os elementos desse conjunto aqui. E aí o problema está resolvido, ok? E aí, só para ressaltar, a gente vai dizer que o conjunto gama aqui é o conjunto minimal de geradores do meu semigrupo. Bom, agora tentando relacionar essa questão de conjuntos geradores com mais objetos que a gente possa estar trabalhando, vamos pegar aqui uma curva definida sobre um corpo finito e um divisor D nessa curva. Esse divisor vai chamar discrepância de dois pontos racionais dessa curva se essas duas condições aqui são satisfeitas. Esses espaços de mínima volta são diferentes e esses dois aqui são iguais. Tudo bem? Então, sobre a discrepância, a gente tem o seguinte teorema. Um elemento está no meu semigrupo de Weissers, então ele faz parte do conjunto de geradores minimais se somente se o divisor associado a ele é uma discrepância para dois pontos quaisquer aqui nesse conjunto de P1 a Pn. Isso é uma propriedade bastante interessante. Então, eu posso tentar encontrar os geradores do meu semigrupo H simplesmente tentando achar discrepâncias desse conjunto, ok? Aqui, relembrando novamente agora a definição de lacuna pura no semigrupo, utilizando aqui a dimensão dos divisores. Aqui é a dimensão de U e aqui é a dimensão de U menos EJ, ok? Então, sobre lacuna pura, a gente tem o seguinte resultado sobre curvas de K. Então, vamos relembrar, a gente já viu essa curva em alguns slides anteriores, mas vamos lembrar rapidinho algumas informações sobre ela. A curva de K, ela tem essa equação aqui e possui esse jeito. A gente pode mostrar que esse aqui é o ponto no infinito dessa curva, e uma propriedade interessante dessa curva é que ela também é uma curva maximal, assim como a curva hermitiana, tá bom? A gente também já viu que a gente consegue calcular alguns divisores dessa curva, certo? São esses três aqui, e explicitar o semigrupo de Weissers em cada um desses pontos, PJ, QJ e P infinito, tá bom? Com essas informações, também dá para mostrar que o conjunto de geradores minimais em M mais 1 pontos associados à curva GK é dado pelos seguintes vetores aqui, satisfazendo essas condições. Tá bom? Então, aí é um resultado interessante que a gente consegue, no caso da curva GK, explicitar o conjunto de geradores minimais para esses pontos aí. Um exemplo para a gente ver como que esse resultado está funcionando, a gente pode pensar aqui gama de P infinito P vai ser exatamente o conjunto dado por esses pares ordenados aqui, tá bom? Então, e aí poderia ir estendendo, calculando mais conjuntos geradores para semigrupos em mais de 2 pontos, por exemplo. E é isso também sobre lacunas puras, a gente pode calcular
e mostrar que esses vetores aqui, desse formato, sempre são lacunas puras para o semigrupo da curva GK nesses m mais 1 pontos dados aqui, tá bom? Então é outra informação, a gente consegue fazer várias informações sobre o semigrupo da curva GK, tá bom? Tanto em um ponto quanto em m mais 1 pontos. Aqui a gente pode usar a curva Hamiltoniana também para estar calculando o conjunto de geradores minimais para o semigrupo gerado por 2 pontos. Então aqui P é um zero em comum com x e y. A gente já viu que o semigrupo no ponto no infinito é gerado por esses dois elementos. E o conjunto de geradores minimais desses 2 pontos é esse conjunto A aqui, dado pelos todos esses pares ordenados, união com esse conjunto aqui, dado pelos elementos da forma U0 e 0U, tá bom? E onde que estão esses elementos U? São elementos do meu semigrupo de Weizsäcker, certo? Bom, e aí, generalizar aquele exemplo, a gente pode estar calculando o semigrupo de Weizsäcker em n pontos da minha curva Hamiltoniana, certo? E aí o conjunto de geradores minimais vai ser dado por esses vetores satisfazendo essas condições aqui, tudo bem? Onde o conjunto S é esse conjunto dado por esses vetores aqui também. Então, o semigrupo H pode ser obtido através de informações de discrepâncias, usando a dimensão do espaço de Riemann-Roch através de vetores espertos, ok? E aí, a intenção agora é usar esse conhecimento do semigrupo para poder trazer informações sobre os códigos geométricos. No caso, a gente vai trabalhar aqui sobre o código dado pelo diferencial de Euler. Mas a gente sabe que, no fundo, se eu conheço esse código, eu também conheço o seu código dual, certo? Que é o código dado, é o código geométrico inicial que a gente começou a trabalhar na aula passada. Então, para isso, a gente precisa aqui, e vale ressaltar um resultado interessante, que se eu tenho que a soma desses 3 divisores é um divisor canônico, e essas outras 2 condições são satisfeitas, então eu posso afirmar que o grau desses 2 divisores efetivos aqui satisfazem a relação de menor ou igual, onde o grau de B vai ser menor ou igual que o grau de E. Com esse resultado, a gente pode mostrar o seguinte teorema. Se eu tenho aqui 2 lacunas puras, se eu sou capaz de encontrar 2 lacunas puras no meu semigrupo de Weizsäcker, então eu posso afirmar que a distância mínima do meu código, esse código aqui, vai satisfazer essa desigualdade, sendo maior que o grau do divisor G, menos 2G, mais N, mais 2. E ainda, podemos melhorar um pouco esse teorema se a gente adicionar mais condições. É a seguinte, se eu tiver aqui 3 vetores que são lacunas puras do meu semigrupo e satisfazem essa desigualdade aqui. Então, eu posso acrescentar naquele resultado anterior mais uma informação, que é essa soma dessas diferenças aqui, de U e B. Tá bom? Então, aí, uma ideia de como a teoria de curvas, semigrupos de Weizsäcker pode estar influenciando na teoria de códigos, tá bom? Ali na decisão, no cálculo de alguns parâmetros de códigos.
Bom, aqui a gente tem um exemplo utilizando a curva norma-traça. E a gente, se eu não me engano, já viu um pouco sobre o cálculo desses semigrupos aqui, utilizando o conjunto de lacunas. E aí, utilizando essas informações, a gente pode calcular aqui, por exemplo, o conjunto de geradores minimais para a curva norma-traço no ponto infinito e, por exemplo, no ponto P2, que vai ser dado por esses pontos aqui. Bom, aqui a gente já entra na reta final do curso. Vamos dar só uma ideia sobre aspectos que envolvem a generalização dos semigrupos de Weisel que a gente tinha calculado, estudado até aqui, certo? Que eram esses. Então a gente vai apresentar a generalização desse conceito. Então, vamos considerar uma curva, cujo corpo de funções associadas é dado por isso aqui. Né? Vamos denotar por Rp1 a Pn um anel de funções que só possuem polos nesses pontos, e o semigrupo de Weisel generalizado nesses pontos é definido da seguinte forma. Vamos denotar por H barra para diferenciar daquele conjunto, e vai ser o conjunto de vetores, onde as entradas são valorizações da função H que está no conjunto de funções que só possuem polos nesses pontos. E aí, só uma observação, esse VPI é exatamente a valorização associada ao ponto ou ao place PI. E aí, utilizando propriedades de valorização, a gente consegue mostrar que, na verdade, esse conjunto é um subsemigrupo aditivo de Zn. E como a gente está falando que H bar é a generalização desse semigrupo H, a gente espera, né, que esses dois se relacionem. E a relação é dada da seguinte forma. Se eu pego H bar e intersecto, né, com NM, a gente recai na definição anterior de semigrupos na M-dupla P1 e P2, em Pn. E aí, isso justifica, né, o termo generalizado, uma vez que a gente consegue, através do H barra, recair no caso anterior. Tudo bem? Então vamos ver agora algumas propriedades e alguns exemplos envolvendo esses semigrupos. Bom, seja aqui um vetor em Zn, né? Definimos agora o conjunto Nabla aqui, indexando por n para diferenciar dos conjuntos anteriores, já que a gente está trabalhando sobre H barra, de forma bem semelhante ao que a gente já tinha trabalhado anteriormente. Bom, a gente tem alguns resultados bem parecidos com o que a gente tinha nos slides anteriores. Bom, se eu pego um vetor Zn aqui, divisor aqui associado a esse vetor, utilizando aquela mesma notação que a gente viu lá atrás, botei que o elemento está no H bar, se somente se essas dimensões coincidem, e que o nabla é vazio se somente se essas duas dimensões coincidem. Ok? Também podemos definir um conjunto nabla um pouco mais específico, utilizando aqui um subconjunto do conjunto de 1 até n, né? Sendo o conjunto dos vetores do meu semigrupo H bar satisfazendo essas condições para algum subconjunto J. E aí vai dizer que um vetor é absolutamente maximal dentro aqui do meu semigrupo H bar se nabla J de U, desculpa, de V aqui, é vazio para todo o subconjunto J aqui. E a gente vai denotar o conjunto de todos os elementos absolutamente maximais por gama de P1 até Pn. E aí a gente tem o seguinte resultado. Um elemento é absolutamente maximal se o nabla dele só contém ele, ou se a dimensão desses divisores aqui, associados a U, né, coincidem.
certo? E uma informação bastante interessante, como a gente já tinha lá nos resultados anteriores, é que o meu semigrupo H é determinado pela luz de vetores absolutamente maximais. Então, se eu consigo calcular um conjunto de elementos absolutamente maximais, eu consigo determinar o meu semigrupo. E aqui a gente tem alguns exemplos, né, de semigrupos generalizados. No caso aqui a gente tem uma curva dada por essa equação e esses pontos, onde W aqui é uma raiz primitiva desse corpo. Então esses pontos aqui vão gerar o meu semigrupo H bar, ok?